vós, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, boa noite, graça e paz da parte de Jesus. As crianças podem sair para o culto infantil e que Deus abençoe as irmãs que vão pregar para elas, em nome de Jesus. Fique tranquilo, as suas crianças, seus filhos estão bem entregues, são mães responsáveis que vão cuidar dos seus filhos. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 25. Aos nossos convidados, Deus abençoe. A você que está nos acompanhando aí pelas redes sociais, Deus te abençoe também, em nome de Jesus. Alguns irmãos estão fazendo Enem hoje, devem continuar semana que vem. Alguns irmãos trabalhando no Enem também, que Deus abençoe, encha de sabedoria a cada um dos que vão participar desse vestibular, né? Que Deus abençoe. Gênesis 25. Daqui a pouco eu digo qual é o versículo, tá bom? Deixa aí aberto em Gênesis 25. Irmãos, se tem uma coisa que a gente precisa lembrar todos os dias, todas as manhãs, é que Deus não se esqueceu de nós. Amém. Todos os dias. A gente deve acordar pela manhã, celebrar a Deus, cantar louvores ao Senhor. Quem estava aqui a semana passada ouviu na pregação que a gente precisa acordar louvando o nome do Senhor, bendizendo o nome do Senhor. Os pássaros e toda a criação que não tem raciocínio, não tem razão, eles acordam assim, acordam celebrando a Deus. E nós que temos entendimento, que foi soprado em nós o fôlego de vida, que foi dado a nós o espírito de entendimento, nós precisamos imitá-lo, a criação, e acordar celebrando e cantando ao Senhor. E, enquanto a gente celebra a Deus, a gente tem que falar isso. O meu Deus não se esqueceu de mim. É impossível isso acontecer. O meu Deus não se esqueceu de mim. Sabe por quê? Porque às vezes a gente está assim, ó. Aí alguém encontra a gente na rua e aí tudo bem, tem que dizer que está bem para ficar melhor, né? Mas aqueles que têm o Espírito de Deus dentro do seu coração, ele diz o seguinte: o meu Deus não se esqueceu de mim. Tem umas lutas aí, mas eu vou vencer. Porque, meu Deus, a palavra dele me diz que eu, através de Jesus, já sou mais que vencedor. Amém? Chega aqui vocês três, por favor. 3 homens. Pode soltar o instrumento. Fica aqui no lado de cá. Quero aproveitar vocês que estão aqui. E quero... Enquanto eles se arrumam aqui, irmãos, abra o texto bíblico em Gênesis 25. Isso pode passar para o lado de cá, fica mais fácil aí. Fala de um momento especial. Deixa eu ver como é que eles vão se arrumar aqui. Pode se afastar uns dos outros aí. Muito bem. Muito bem. Qual foi a frase que eu falei aqui no início? Qual foi a frase que eu deixei frisado o tempo todo aqui? Fala mais forte, vai.
Alguém escreveu isso aí no celular? Escreveu? Deus não esqueceu de mim. Não esquece disso não, hein? Durante a mensagem toda, pelo menos. A Bíblia nos conta, eu vou mudar o nome desses irmãos que estão aqui. O nome dele é Otacílio, esse é o Moisés, já tem nome bíblico, e esse é o Joy, como diz o George. Esse aqui, eu vou colocar o nome de Abraão. Deus um dia aparece a Abraão e lhe fala: sai do meio dos seus parentes, que eu vou levar você para um lugar que você não conhece. A Bíblia diz que Abraão pegou as suas coisas, a sua família, e saiu do meio dos seus parentes. E começou a caminhar sem saber para onde ia. Não sabia. Começou a caminhar no deserto. E continuou. A sua jornada foi passando. Os anos foram passando. Quando Joe saiu do meio dos parentes, ainda era novo. Ele passou toda a sua velhice, o seu tempo de maturidade, e a promessa que Deus tinha feito para ele, de sair da onde ele estava para um lugar que ainda não conhecia, também incluía uma coisa: eu vou fazer de você uma grande nação, diz Deus para Abraão. Mas os anos foram passando. Abraão era casado com Sara. E Sara tinha um grande problema. Ela era estéril. E os anos foram passando. Décadas foram passando. Como é que Deus vai fazer de mim uma grande nação se a minha mulher é uma mulher estéril? Mas o Abraão não desistiu, continuou a caminhar. Até que um dia, aquilo que parecia impossível acontecer, a Sara acorda, levanta, corre para Abraão e diz: estou grávida. Sabe o que isso significa? Deus não se esqueceu de mim. Eles têm um filho. A Sara quis dar um jeitinho e aí arrumou uma encrenca daquelas. Você pode acompanhar isso lá no texto bíblico. Mas a promessa foi se cumprindo. Sara riu. Quando ela ficou grávida, ela colocou o nome do filho Isaque, que significa Deus me fez sorrir. Porque Sara já era velha, idosa, tinha acabado o tempo de fertilidade dela. Abraão também velho. Era impossível ela ficar grávida, impossível gerar filhos. Mas Deus, um dia Deus visitou, renovou a promessa e disse: daqui a um ano, a sua mulher vai ter um filho. Daqui a um ano, eu vou voltar aqui e ela vai estar amamentando. E assim aconteceu. Sabe por quê? O filho de Abraão se chama Isaque. Isaque, que conheceu toda essa história do seu pai. Isaque, aquele menino que fez sua mãe sorrir, se casou, cresceu, se casou com Rebeca. Uma das mais lindas histórias de amor que eu conheço. A forma como Deus conduziu todas as coisas. Ele casou. O tempo foi passando. Um ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. A promessa também estava aqui, olha.
Promessa de Deus a Abraão, passado para o seu filho: vou fazer de você uma grande nação. Mas a Rebeca tinha um problema. Ela era... Que Deus estranho é esse, gente? A mulher do Isaac não podia gerar filhos, porque era estéril. Como é que Deus vai fazer isso? Até que um dia, a Rebeca vai correndo conversar, feliz da vida, com Isaac. E fala assim: Isaac, eu estou grávida. Isaac, se alegre comigo. E Isaac se alegrou e tiveram um filho, cujo nome colocou de Jacó. Esse é o que a gente lembra, né? A gente sempre esquece do segundo. Jacó. Eu vou seguir a linha de vocês aí. A Rebeca casou com Isaac, e agora este aqui casou, cresceu, uma vida meia lá, meia cá, casou trabalhou 7 anos de graça para casar com Raquel, a mulher do seu coração, da sua história. Bateu os olhos em Raquel, apaixonou e fez uma proposta para o pai da Raquel. Disse: eu trabalho 7 anos para poder casar com ela. Como ele era gostava de mentir, enganar os outros, Deus permitiu que Jacó fosse enganado pelo Labão, o pai da moça. No dia do casamento, o tio dele, né? Se conheciam muito bem, né? No dia do casamento, na noite de núpcias, o Labão, o pai da Raquel, faz o seguinte: pega a filha mais velha, chamada Lia, e entrega para que o Jacó se case com ela. Ele só veio descobrir isso de manhã, gente. Quando ele de manhã aqui olha, não era Raquel, era Lia. Aí ele fala assim: eu vou trabalhar, fez um novo acordo, nova aliança, eu vou trabalhar mais 7 anos só para casar com Raquel. E assim aconteceu. Raquel se casou com Jacó. Mas Raquel tinha um problema. Qual era? Era estéril. Sabe, se fosse hoje, 3 famílias, 3 gerações, se fosse hoje, vocês tinham que passar por alguma sessão ritual aí de libertação. Porque não é possível. As 3 famílias com o mesmo problema. Mas tem uma coisa diferente em cada um de vocês. Deus se lembrou da Sara, Deus se lembrou de Rebeca, e Deus se lembrou de Raquel. E Deus continua se lembrando de você. Seja qual for o problema que você tem, você pode dizer assim: o meu Deus nunca se esqueceu de mim, ainda que eu pense que Ele esqueceu. Porque isso acontece com a gente. Obrigado, pode sentar. Agora, está aberto aí, né? 25, vamos ficar em pé um pouquinho? A partir do verso 19, vou usar a segunda geração de Abraão. Ele será o nosso personagem para a gente refletir um pouco nessa noite. Gênesis 25. A partir do versículo 19. São estas a geração de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Era Isaque de 40 anos
Presta atenção. Era Isaque de 40 anos, quando tomou por esposa Rebeca, quando se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu, que era de Padã Arã, irmão de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, ficou grávida e teve o filho. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E foi conversar com Deus. E Deus respondeu: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti, mas eles se dividirão. Um povo será mais forte do que outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Então, cumprido os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe colocou o nome Esaú. Depois nasceu o irmão, que segurava com a mão o calcanhar do seu irmão Esaú. Por isso lhe chamaram o nome Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca deu à luz. Amém. Pode sentar. Meus irmãos, a história de Deus, ela é fantástica. Ela é fantástica. Ela é inspiradora. A história de Deus com os seus filhos, ela é bela. E se você desejar, comece a ler essa história a partir de Abraão e vá seguindo, Dos 3 personagens, o que se fala um pouco menos é sobre o Isaque, o do meio. Esse aqui que nós lemos. Mas tem um detalhe que me chama a atenção nesse texto. E a gente precisa aprender com o Isaque. Deus não se esquece de nós. Claro, louvado seja o nome do Senhor. Mas há algumas coisas que a gente precisa fazer. Algumas situações que a gente precisa pôr em prática. Irmãos, não é somente conhecer a Bíblia. Não é somente ouvir uma pregação bíblica. A pregação bíblica não terá nenhum valor se você, quando chegar em casa, decidir colocar isso em prática. E essa é a exortação bíblica, que vocês não sejam apenas ouvintes, mas sejam praticantes da palavra. E eu quero te dizer, no tempo de cada um deles, haviam milhares, milhões de pessoas habitando a terra, e Deus viu cada um. No nosso tempo, mais de 7 bilhões de pessoas no planeta Terra. Mais de 7 bilhões de indivíduos. Dentre eles, nós estamos. E Deus conhece cada um. Deus sabe onde você mora. Deus sabe quem você é. Deus sabe quais são as suas necessidades. Deus sabe quais são os seus desejos. E isso é que faz Deus não se esquecer de nós. Eu queria pontuar aqui, aprendendo com Isaque, o que a gente pode fazer, irmãos? Porque todos eles passaram um bom tempo esperando, décadas, esperando por aquilo que foi dito por Deus. Em nenhum momento Deus, em todas as 3 gerações, em nenhum momento Deus fez a promessa e se calou. Quando a gente começa a conhecer a história, a gente vai encontrar que Deus constantemente estava conversando com eles e relembrando: vou fazer de você uma nação, eu vou te abençoar, muitas vezes.
Assim como você tem ouvido aqui nesta igreja, muitas vezes, por muitas bocas, palavras de pregação para o seu coração, para te trazer à memória, para você firmar a sua aliança ainda mais com o Senhor. E uma delas é essa, que Deus não se esqueceu de você, porque isso vai gerar em nós a expectativa de coisa boa. Porque a Bíblia diz que Deus abençoa. O que é que você tem orado durante 20 anos? 10 anos? Qual é o motivo da sua oração? Irmãos, preste atenção. Orar 20 anos. 20 anos orando pela mulher que não podia gerar filhos. Qual é o motivo? Qual é a situação que você tem orado a Deus? E ainda não chegou a resposta. E nem você sabe quando vai chegar. O que é que você tem colocado diante de Deus? E ainda não aconteceu. Sabe qual foi a estratégia que Isaac encontrou para lidar com essa expectativa, com essa espera? Nós não gostamos de esperar, não sei vocês, eu não gosto de esperar, odeio esperar. Eu não suporto. Se você marcar um horário comigo, chega no horário, porque eu vou estar antes do horário. E aí, quem é casado sabe, né? Hoje eu posso falar que minha mulher não está aqui. É duro. Minha filha, vamos sair. É um exemplo, tá, gente? Não acontece não, viu? Exemplo. Vamos viajar, vamos sair daqui 7 da manhã. Eu não sei o que é que mulher arruma tanta coisa para fazer ou para botar na mala, que 10 horas, se deixar, ela fica 10 horas arrumando. A mulher, não falei que é minha esposa, não. Fica arrumando, desarruma, arrumando. Esse está bom, e aqui está bom. Eu não sei. Aí tem que esperar, e o cara está lá. Só falta pegar uma sacola de mercado, uma sacola do hipermercado, colocar as roupinhas lá e tal, e sair com uma sacolinha. Mas a mulher não, é diferente. Se bem que tem uns homens também meio... Não é? Tem. Eu conheço uns dois assim. Enquanto você espera, o que é que você tem que fazer? Olha, o Isaac nos dá uma lição preciosa. Versículo 21. Vamos ler juntos? Na sua Bíblia, não precisa... Bom, já botou outro problema não. Vamos lá. Aqui todo mundo junto. Isaac... Versículo 26. Vamos lá? Depois. Quando casou, tinha quantos anos? 40. Quando o menino nasceu, quantos anos? 20 anos, espera. Como dizia o pessoal, eita lelê, não é brincadeira, 20 anos esperando. Sabe o que Isaac faz enquanto espera? Sabe o que você precisa fazer enquanto você espera? Seja um intercessor abnegado. Intercessão. Jacó agora se coloca no lugar, sentindo as dores da sua mulher, sentindo o sofrimento dela, até porque a história familiar dele era essa também. A mãe dele era estéril. A mãe dele, o pai esperou muitos anos, o pai orou muitos anos. Quando o anjo apareceu para Abraão e disse, olha, daqui a um ano sua mulher vai ter um filho, diz o texto que Sara estava escondida atrás da porta, ouvindo a conversa. Como é que a mulher não ouve conversa? A Bíblia está dizendo aqui, ó.
E não me venha com papo de que é mentira. Não. Mulher gosta de escutar que está na porta. E ainda tem um problema. Quando é confrontado, diz, eu não. O pai da fé orando, o pai das gerações orando, recebe a visita do anjo de Deus, aí é uma teofania, o próprio Jesus Cristo aparece e fala assim, olha, daqui a 1 ano a sua mulher vai amamentar. Aí sabe o que foi que ela... E ela está na porta. Até parece, eu nessa idade, como é que eu vou gerar? Aí o anjo pergunta, Abraão, onde é que está sua mulher? Está em casa, está na tenda lá. Por que ela está rindo? Aí, dá para a gente imaginar a cena, gente. Dá. Sara. Ô, Sara. Fala, meu servo. O anjo está dizendo que daqui a 1 ano você vai amamentar. Mas o anjo também me disse uma coisa, que você estava rindo, estava na porta, ouvindo a conversa, e riu quando ele falou. Eu? Vai lá ver. Eu não ri, não. Isaac viveu nesse contexto, ele sabia que isso era um problema. Era um problema para Sara, era um problema para Rebeca, era um problema na área conjugal, era um problema na área social, porque toda mulher que era estéril era tida como uma mulher amaldiçoada. Esse ambiente, essa história, Isaac sabia, mas agora ele fala assim, só tem um jeito de Deus me ser favorável, se eu dobrar os meus joelhos e começar a orar pela minha mulher. E orou 1 ano, 2 anos e nada, 3 anos nada, 10 anos nada, 15 anos nada, 20 anos. O Eterno diz, agora é hora. Aí ela se alegra. Não tinha os testes de hoje para fazer, saber se estava grávida ou não, mas ela sabia. Correu para Isaac e falou assim, meu filho, aquilo que a gente esperava aconteceu. Eu estou grávida. Acho que eu não sei, quem é pai aqui? Pai mesmo, não é mãe não, pai. Levanta a mão. Quando recebeu a notícia, quando sua esposa deu a notícia que estava grávida, você sorriu, chorou, foi o que você fez? Se alegrou? Porque quando eu tive essa notícia, eu vibrei, porque era sonho da gente. E eu tenho como avaliar, a gente tem como avaliar esse momento aqui, o casal se beijando, se abraçando, mas no fundo, lá na cabeça de Isaac, ele estava dizendo assim, eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia que isso ia acontecer. 20 anos orando. Por qual coisa você tem orado e ainda não chegou o tempo? Isaac preferiu ser um intercessor. Sabe o que é intercessor? Aquele que se coloca no lugar. Aquele que é a ponte. Sinceramente, eu ainda não descobri, se o Rev George aqui descobrir, me fale. Por que o nome lá em Hebreus 11 consta a lista dos heróis da fé? Concorda comigo? É isso ou não é? Hebreus 11. Eu fico assim pensando, lá está o nome de Sara. Por que será? Porque não fala muito bem que foi assim. Ela duvidou. Ela não creu. Isso se chama graça. Quando Isaac dobrou os seus joelhos, ele estava dizendo assim, este problema só é vencido na intercessão, na oração. Por isso é que você precisa ser um intercessor abnegado, fiel, que não abre mão de outra coisa. Eu quero orar, eu quero conquistar. E Senhor, seja feita a tua vontade, mas eu quero expressar isso. Davi fala no Salmo
num dos seus salmos lá, ele fala assim: diante do Senhor estão todos os meus desejos. E está aqui, Senhor, está aqui. Eu estou precisando, irmão, não tenha medo de falar não. E deixa por conta de Deus. Senhor, eu gostaria de receber isso. Senhor, eu gostaria que fosse assim. Senhor, eu gostaria de estar lugar. Senhor, isso. E eu gostaria que o Senhor manifestasse a sua bondade, a sua vontade, que é melhor do que a minha. Deixa o Eterno trabalhar, seja quanto tempo, mas não pare de orar. Tem muita mulher que já parou de orar pelo marido. Tem muita mãe que já parou de orar pelos seus filhos. Não pare de orar. Senão você não vai conquistar. Senão, esse negócio de que Deus não se esqueceu de você, nunca vai acontecer nada diferente. Seja um intercessor fiel, paga o preço. Paga o preço. Acorda cedo, acorde de madrugada. Continue orando, não para. Um ano já foi, não para, vai 2 anos. Não consegui, não, vai o próximo ano. Eu não sei quais eram as suas expectativas para 2025. De repente, até agora, não aconteceu nada. Continue buscando. Talvez você colocou um propósito lá no dia 31 do ano passado, de orar pela conversão do seu marido, do seu filho, da sua nora, de alguém que está na sua casa, e ainda não aconteceu. Continua. Insista com Deus. Isaac estava todo dia batendo na porta do céu. Senhor, lembra da minha mulher. Senhor, lembra da minha mulher. Senhor, lembra da minha mulher. Intercessor abnegado, 20 anos orando. O texto nos diz isso. Orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. Problema específico. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa para te gerar esperança. Não existe uma coisinha sequer nessa terra que Deus não possa resolver. Não existe umazinha. Muitas pessoas já me disseram, muitas senhoras me disseram: olha, eu já larguei de mão de orar pelo meu marido. Eu já ouvi tanto isso, irmãos, mas tanto isso. Aquilo tem um coração de pedra. E daí? E daí, gente? Ainda bem que a conversão dele não depende de você. Porque talvez você ia tentar quebrar essa pedra com um martelinho de carne que tem em casa que é leve, não deu resultado, aumentaria, pegava um outro martelo, e quando não resolvesse, você ia para a marreta. Mas o Espírito Santo trabalha diferente. Você precisa insistir com Deus na oração. Ainda dá tempo ainda, quem sabe neste ano. Se você chegar a 31 de dezembro e nada aconteceu, continue. Vai mais um ano. Mas não para de orar. Não para de orar. Você acha? Abraão demorou décadas, mais do que Isaac, orando pelo problema de Sara. Isaac conhecia a história do seu pai. Desiste não, irmãos. Se você quer ter isso no seu coração, meu Deus não esqueceu de mim, então continue orando. Continue chorando, continue derramando lágrimas. Continue, não para. Tem gente que fala assim: olha que incompatibilidade. Já que o texto fala de relacionamento familiar, de família, eu vou me pegar mais na família. Tem gente que fala assim: olha, eu já larguei de mão. Fulano não tem jeito, não. Só Jesus na causa. Olha que incompatibilidade. Não tem jeito, já larguei de mão, mas só Jesus na causa. Sim. Ainda bem que no meio dessas palavras todas você reconhece que só Jesus. Então, porta do céu todo dia. Porta do céu, todo dia. Desista não. Deus não esqueceu de você. Agora você tem que dizer: ei, pai, estou aqui todo dia. Só larga o Senhor quando o Senhor for favorável.
A Bíblia, Jesus fala da mulher viúva. Lembra da história da viúva e o juiz? Todo dia ela estava lá, ó, julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. Até que um dia o juiz falou assim, eu vou liberar essa mulher logo, para me deixar em paz. E Jesus usa esse exemplo para dizer sobre a oração perseverante. Segundo motivo, segunda atitude de Isaac, agarre-se às promessas do Altíssimo. Pode parecer jargão, talvez eu já tenha falado isso trocentas vezes, Geórgio também, mas isso é a verdade. A promessa foi dada ao pai de Isaac lá atrás, quase 2 séculos anteriormente, quase 200 anos. Deus falou, Abraão, de você eu vou fazer uma grande nação, vou abençoar a sua geração. Isaac sabia de tudo isso. E você vai ver a história de Isaac agarrado mesmo. Olha, se ele falou, eu creio. Se Deus falou isso para o meu pai, eu quero crer. Deixa eu lembrar para você aqui, naquela época não tinha Bíblia. A pregação era oral. A instrução era passada de pai para filho, na conversa. Isaac conhecia a história de Deus, porque o seu pai conversava com ele. E falava como foi que ele foi gerado. Quanto tempo gastou de oração. Isso alimentou. Enquanto você caminha 1 ano, 2 anos, 10 anos, 30 anos, caminhe crendo, meu Deus não esqueceu de mim. O meu Deus é capaz de fazer tudo. São promessas, eu serei contigo, eu te abençoarei. Foram as palavras que Deus disse para Abraão, eu vou te abençoar, eu vou te dar uma família, uma família numerosa, que a areia da terra será pouco, a areia do mar vai ser pouco para contar as bênçãos que eu tenho. E Isaac agarrou a isso, falou, por isso que eu não vou largar meu Deus, porque Ele tem promessa para mim. Irmãos, está aqui, ó. Nós somos um povo privilegiado. Nós somos uma geração privilegiada. Porque tem a Bíblia que conta, que mostra todas as promessas do bondoso Deus. Está aqui. O que é que falta? A gente conhecer. Eu lembro uma vez, acho que foi há 2 anos atrás, já não lembro mais, que nós começamos um ano e falamos assim, o tema desse mês é a gente se alimentar com as promessas de Deus. Aí campanha, Aí, irmão, geralmente faz isso no culto de quarta-feira. E aí, irmão, qual promessa de Deus você descobriu? Ser um pastor, nada me faltará. Não conhece. Não conhece. Não sabe. Como é que vai crer num Deus que não conhece? Como é que vai experimentar milagres extraordinários de um Deus que não se conhece? Irmãos, de Gênesis a Apocalipse, o que mais tem são promessas de Deus. Sabe o que seria bom? Sabe o que seria legal demais para você? Tem um caderno grosso. Pode comprar um caderno grosso e comece a ler a Bíblia e vai grifando, não somente na sua Bíblia, vai escrevendo também. Vai vir de Gênesis, Êxodo, vai escrevendo as promessas e você vai ficar surpreso. E você vai dizer, tem isso? Deus quer fazer isso comigo? Como é que você vai agarrar as promessas se você não lê a Bíblia? Como, irmãos? Como você vai se agarrar às promessas se você passa a maior parte do tempo nas redes sociais? Como, irmãos? Como é que você vai conhecer as promessas se você não para morar em um livro? Alguns livros, eu sou apaixonado, falei com
com o rap de hoje, Atos me inspira, Neemias me inspira. Eu já cansei, eu acho que não tem mais nem lugar onde escrever na minha Bíblia. Lá em Neemias. Promessas, promessas. Não é aquele negócio, presta atenção, é diferente, viu? É muito diferente. Alguém, eu não vou expor vocês não, eu espero que ninguém tenha em casa aquela famosa caixinha de promessas. Vou ver qual é a promessa de hoje. Aqui é a caixinha de promessa. Vou ver qual é a promessa de hoje que Deus tem para mim. Parece um negócio... Aí, puxa um. Aí vem lá. Bênção. Glória a Deus. Cuidado, porque um dia você pode colocar a mão naquela caixinha, tirar aquele versículo do olho fechado e foi Judas e se matou. Vai tu e faz o mesmo. Cuidado com isso, porque pode acontecer. Eu não estou falando de você pegar a caixinha de promessa, eu estou falando de você pegar o livro da promessa, comer o livro da promessa, comer apaixonadamente, para que quando você abrir sua boca saia palavra de graça. A Bíblia esteja jorrando na sua boca, porque ela está na sua mente. É assim que a gente passa os dias difíceis, os dias enquanto a gente está esperando o Senhor nos ser favorável. Alimentando a alma com as promessas. O meu Deus disse que vai cuidar de mim. Meu Jesus disse que a bondade e a misericórdia estarão comigo todos os dias da minha vida. Eu creio, eu vou viver nessa promessa aqui. O meu Deus disse que eu posso passar por tribulações, mas Ele foi na frente preparar uma casa para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Eu, miserável pecador, e Jesus ainda teve essa compaixão que vai me dar um lugar no céu e vai dizer assim: entra! Promessas. Você precisa conhecer o livro. O profeta Oséias, lá atrás, ele vai dizer, vai dizer assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e não paremos de conhecer o Senhor. O profeta Oséias vai nos dar a dica aí. A gente precisa ser o povo do livro. Irmãos, a igreja brasileira passa por umas coisas aí, porque está faltando conhecimento de Deus, conhecimento da palavra. Irmãos, a gente ouve cada uma... Só Jesus, só Jesus. Por último, como é que a gente passa esse tempo de espera? A gente ora, intercede, a gente vai para a Bíblia, conhecer a palavra de Deus. Irmão, deixa eu fazer um apelo aqui, em nome de Jesus. É um apelo, como seu pastor, um apelo. Se você não tem Bíblia, compre uma Bíblia e venha para a igreja com a Bíblia. Porque ainda é aquilo que nos identifica como filhos de Deus, a Bíblia. Não é o celular no bolso. Se você sai de casa com o celular no bolso, as pessoas não vão saber para onde você está indo. Você pode estar indo para uma balada, você pode estar indo para um cinema, você pode estar indo comer uma pizza. Está no bolso. Mas quando você pega o livro de Deus e carrega na mão, no peito, todas as pessoas ao seu redor vão dizer assim: ele serve a Deus. Olha a Bíblia lá. Comprar uma Bíblia. Vá na contramão dessa geração. É muito fácil. Muito fácil. Esse tempo, as novas tecnologias nos ajudam muito.
mas também está roubando muita coisa da gente. Muita coisa. É fácil a gente estar em casa agora, e muitos cristãos estão fazendo isso agora. Deitado no sofá, ouvindo qualquer um culto, ouvindo não, assistindo. Qualquer um culto de qualquer igreja, que geralmente está nesse horário, 18 horas, pode estar em casa, membro dessa igreja, assistindo um culto. E eu vou frisar a palavra assistindo um culto. E não é a mesma coisa do que estar aqui, adorando presencialmente. Não é a mesma coisa de contato, de ouvir a palavra, de confirmar na palavra. Não é a mesma coisa, irmãos. Não é a mesma coisa. A tecnologia, ela roubou muita coisa da gente, e a gente está indo nesse, sabe, pegando esse bonde aí, está indo embora. Por isso, muito crente aí, frio na fé. Por isso, comunhão com a Bíblia, comunhão com os irmãos, até a ceia. Já disse, eu não fico mais pasmado com muita coisa, não. Mas alguém, uma igreja aí, dando a ceia pela internet. Aí você lá preparava a sua ceia em casa, pegava o pão. Meu irmão, irmãos, aonde está isso? O que é isso? Tomar ceia, aí esperava o culto transmitido. Eu já pensei tantas vezes em deixar de transmitir esse culto aqui. Mas tantas vezes. Qualquer hora dessa, eu defino esse assunto. Pastor, vamos tomar ceia. Aí o irmão, que preparou a sua ceia em casa, pega o cálice e o pão e... Irmãos, isso é corpo? Não é, irmãos? Terceiro, mantenha-se firme e com a esperança viva dentro de sua alma. Oh, irmão, sabe onde é que Isaac estava? No deserto. No deserto. Fiquei pensando, quando estava lendo as histórias desses 3 homens aqui, os detalhes, eu fiquei pensando o que é que faz um homem orar durante 20 anos. O que é que levou Isaac a orar por 20 anos pela Rebeca? Eu vou te responder. Esperança que um dia Deus a visitasse. Esperança. O autor de Hebreus diz que esperança é a âncora da alma, que mantém firme a alma. 20 anos, 40 meses, mais de 14.600 dias, orando, confiado nas promessas, e isso dava esperança. É como você se alimentar, se passar um tempo sem comer, se alimentar com a comida que você gosta, porque esta comida vai fazer você continuar caminhando. A esperança é isso. A gente precisa se manter firme, inabalável, e com coração, com esperança. Orar 40 anos é porque cria que alguma coisa ia acontecer, é porque cria que Deus ia fazer a obra, ainda que Ele não fizesse. Mas Ele, se precisasse, eu tenho certeza que Isaac ainda dobrava a jornada por mais 20 anos. Mas Deus se lembrou de Rebeca. E Deus abençoou a vida dela. Depois de risos e abraços, beijos em sua esposa, eu creio que ele abraçado, ele falou assim... Você lembra que, às vezes, no futebol, o pessoal criou uma forma de comunicação muito interessante. Quando um time era campeão, eu não sei o que é isso. Tem umas 2 décadas que eu não sei o que é isso. Mas quando o time era campeão,
Alguém chegava no estádio e abria a faixa. O que é que estava na faixa? Isso eu já sabia. Eu acho que quando Isaac abraçou Rebeca, ele pensou, isso eu já sabia que ia acontecer. Porque ele tinha esperança. Você não pode perder a esperança. Até porque, se a gente perder a esperança, nós estamos perdendo tudo nessa vida. Porque Jesus é a esperança viva. Se eu perder Jesus, acabou. Nós não podemos perder a esperança. Isaac manteve esse tempo de comunhão com Deus, crendo, 20 anos, recebeu a notícia, se alegrou com sua esposa. E Deus abençoou. Deixa eu falar um detalhe agora aqui. Sabe o que é que diz Paulo lá em Efésios? Que Deus é poderoso, completa aí, para fazer de tudo quanto pensamos ou pedimos. Não é isso? Qual era o desejo de Rebeca? Qual era o desejo de Rebeca? Ter um filho. Olha Efésios se cumprindo aí. Deus faz assim, irmãos. Deus dá 2 logo de vez. Porque Deus não se limita ao pouco. Quando os 2 meninos nasceram, a Rebeca ficou espantada. Ué, como é que pode ser isso? E Deus fala assim, os meus planos, eu vou dizer para você, Rebeca, 2 poderosas nações estão saindo de você. Olha a promessa chegando cá agora. Olha Israel, nação. Olha os povos árabes, oriundos de Jacó e de Esaú. Deus faz infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Quero te convidar a ficar em pé. O profeta Isaías diz assim, lá no capítulo 62, o Senhor colocou vigias que não devem ficar calados, nem de dia, nem de noite. Ei, vocês vigias, que fazem com que Deus lembre de suas promessas. Não descansem, não deixem que Ele descanse, até que Ele tenha feito a obra de reconstrução. Jeremias 62. O caso de Rebeca e de Isaac era um filho. Mas eu não sei qual é a sua causa. Eu não sei qual é a sua causa lá na sua casa. Mas Jesus sabe. E você sabe. E Deus está dizendo assim para você. Ainda tem esperança. Eu sou a esperança. Deus está dizendo, volta os olhos para mim. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa eu confessar aqui algumas coisas para você. Na minha enfermidade, muita gente tem orado por mim. Algumas orações muito próximas. Algumas vezes, algumas orações, alguém orando, eu confirmava com amém. Mas às vezes, algumas vezes, quando alguém diz, ó Senhor, cura o fígado do teu filho. Muitas vezes eu não disse amém. Muitas vezes. Como é que eu vou receber a bênção do Senhor se eu não creio? Os médicos já disseram que não. Médico é médico. Existe um médico acima dos médicos. O nome dele é Jesus de Nazaré. Tem jeito sim. A última palavra é do Senhor. E a gente tem que tirar isso da Bíblia e colocar aqui, ó, na cabeça. Tem jeito. Sou estéril, tem jeito.
Eu quero ver minha família no altar do Senhor, celebrando o Senhor. Tem jeito. Eu não sei qual é a causa que você está lutando com Deus. Se é que você está lutando com Deus, eu quero dizer para você, Deus não se esqueceu de você. Não se esqueceu. Você precisa crer nisso. Ser alimentado por isso. Orar a Deus por isso. Ter esperança. O meu Deus, o Jó disse assim, eu sei que no momento certo, meu Deus, vai se levantar. Fé, esperança. Creia. Acredite, tenha fé. Não é fé nos homens, é fé no Altíssimo. Quero te convidar a você a colocar a sua causa diante do Senhor, agora, aqui. Pede ajuda ao Senhor. Se ainda não aconteceu, ainda tem tempo. Quero te convidar a você a orar mesmo, orar. Senhor, é você que sabe, eu não sei, eu sei das minhas causas. Eu sei da minha causa. Eu sei da minha casa. Não sei da sua, mas você pode orar a Deus. Ó Deus, eu quero aprender com este homem, com estes homens, Abraão, Isaac e Jacó. Comece a cantar as promessas de Deus, adore, em vez de ficar mesmo murmurando, se lamentando pelos cantos. Aprenda a confiar, aprenda a esperar, seja paciente, aquiete seu coração diante do Senhor, deixa Deus agir. Deixa Deus agir. Deixe Deus agir. Qualquer momento Ele pode levantar e te ser favorável. Deixa Deus agir. Não perde essa esperança não no seu coração. Pai querido, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor renove as forças do teu povo. Que o Senhor renove a esperança de quem já perdeu a esperança. Peço que o Senhor entre nessas causas difíceis que tem feito alguns dos teus filhos orarem, buscar a tua face, chorarem diante do teu altar. Deus, se tiver aquilo que está no teu propósito, faz a sua vontade em nome de Jesus. Deus, que nós ainda tenhamos a oportunidade de contar muitas bênçãos, muitas conquistas dadas pelo Senhor até o final deste ano, em nome de Jesus. E se não for assim, o Senhor continuará a ser o nosso Deus. Se não for assim, nós continuaremos a orar. Se ainda o Senhor não nos abençoar este ano, nós continuaremos com a esperança. Pai, em nome de Jesus, renova a fé, a confiança do seu povo. Nós não estamos falando milagre por milagre, porque isso vai nos dar uma grande experiência com o Senhor. Nós te pedimos, em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos, que Deus abençoe a sua vida. O que você vai fazer com a mensagem, agora é com você. Quarta-feira nós vamos retornar aqui ao templo, nós temos orado e temos aprendido a palavra de Deus, tem sido um tempo gracioso.